Enquanto continuam acontecendo as manifestações odiosas de bolsonaristas inconformados à frente dos quartéis, obviamente incentivadas de dentro, avançam as reuniões dos grupos técnicos temáticos para promover, junto ao governo atual, o rito de passagem para o governo Lula III. Um dos grupos em que já há um relatório preliminar é o grupo da comunicação. Num país em que os meios de comunicação privados sempre atuaram como partidos políticos promovendo golpes de Estado, como foi contra Dilma Rousseff, ou a própria prisão do presidente Lula, fortalecer a comunicação pública é uma prioridade. Porém, é necessário também definir claramente as formas de financiamento para que ocorra aquilo que está previsto na Constituição brasileira, mas que nunca aconteceu de fato. Uma comunicação plural e democrática. Nesse campo, o próprio presidente Lula reconhece que pouco se fez. Eis aí um grande desafio. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande alegria estar aqui nessa missão, nessa função de levar mensagens, informações e decifrar os sofrimentos e as conquistas do povo brasileiro, as conquistas desse gigante Brasil, principalmente depois da vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva para um governo Lula III. E uma das questões que sempre se levantou a partir da experiência passada dos governos de Lula e de Dilma foi o tema da comunicação. O PT foi alvo de um linchamento implacável e já se notam sinais de que poderá voltar a ser. Exatamente por isso a necessidade de discutir com firmeza, com vigor, com coragem, a instalação de um modelo público de comunicação capaz de assegurar a pluralidade da circulação das informações e na produção e democratização da cultura. E para isso nós temos aqui hoje como convidado um dos especialistas notáveis pela sua trajetória exatamente em defesa da comunicação pública, que é o jornalista e professor Laurindo Leal, Lalo, professor de jornalismo da Universidade de São Paulo, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, vários livros escritos e que foi também âncora de um programa muito importante na TV Brasil, na era democrática do governo Lula e Dilma, chamado Ver TV. Lalo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Aqui estamos já dizendo por que é tão decisiva a questão de emplacar de verdade uma comunicação pública de qualidade a mais elevada no Brasil para reeducar os sentidos dessa sociedade tão sofrida e tão ameaçada por sombras golpistas. Boa noite. É fundamental para a vida democrática. Não há vida democrática sem uma comunicação pública. Muito boa noite, Beto, os amigos da Telesur. É um prazer sempre falar com a Telesur. Aliás, quando sou procurado, não penso duas vezes em atender os companheiros da Telesur, porque eu entendo a importância do trabalho que fazem para a democracia na América Latina, para a democracia no nosso continente. E este é um exemplo concreto da necessidade de você ter uma diversidade de informações, coisa que, infelizmente, nós não temos no Brasil. A história da comunicação no Brasil é uma história de monopólios privados, oligopólios ou monopólios privados. Não se enraizou no Brasil a ideia de uma comunicação que pode ser feita fora do mercado. Aqui no Brasil se interiorizou e a população, infelizmente, de várias gerações foram formadas entendendo que a televisão é algo privado. Ela é controlada por grupos empresariais, porque nunca houve no Brasil, ao longo de sua história,
uma política de Estado fomentando uma comunicação não comercial, uma comunicação cidadã, uma comunicação democrática. A primeira vez que isso aconteceu, Beto, foi, você sabe melhor do que eu, foi em 2007, quando o presidente Lula, ao final do seu primeiro governo, criou a TV Brasil e as emissoras de rádio que compõem a empresa Brasil de Comunicação Pública. Ela durou até 2016, quando o golpe político, empresarial e legislativo derrubou a presidenta Dilma, e um dos primeiros atos, aliás, talvez até tenha sido o primeiro ato, é verdade, do governo golpista do presidente que ocupou o posto da Dilma, Michel Temer, foi acabar com o caráter público da TV Brasil e das emissoras de rádio. Aliás, eu costumo lembrar sempre, Beto, que nos golpes de Estado que muitas vezes ocorreram na América Latina, mas em outras partes do mundo, um dos primeiros ataques é feito militarmente contra as emissoras de rádio e televisão públicas. Aqui não houve necessidade do avanço militar, mas foi feito da mesma maneira. Um dos primeiros atos do governo golpista foi acabar com a comunicação pública, e agora nós estamos nesta retomada que nós esperamos que surja a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Nós estaremos nos empenhando para reerguer a TV Brasil e as rádios públicas do Brasil. É importante informar aos nossos telespectadores, Lalo, que você integra o grupo de comunicação nesse processo da transição oficial. Foi nomeado para isso pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, né, como todos os outros jornalistas que foram nomeados, outros técnicos também de outras áreas, de economia, de saúde, de agronomia, tudo isso. E por isso é muito importante, porque você sabe muito bem que esse processo de transição ele é um processo super complicado. Primeiro porque enlouquecidas massas estão nas portas dos quartéis pedindo ditadura. Mal saímos de uma eleição, estão pedindo ditadura. Agora, por outro lado, o presidente Lula, eleito, reacende a luz da esperança, e uma fala dele que eu gostaria que você nos iluminasse com as possibilidades que você vê. Ele diz o seguinte: eu não voltei para fazer um governo Lula 3 para fazer o mesmo. Eu não voltei para fazer mais do mesmo. Eu voltei para fazer muito mais. E ele já havia dito em anteriores situações que sentia, como disse para mim certa vez, que tinha uma dívida com as rádios comunitárias, por exemplo, e que era preciso, portanto, avançar, especialmente na área da comunicação, muitas outras áreas. Isso aí não te enche de coragem e esperança também? Sem dúvida alguma, tanto é que eu, ao ser convidado, fiquei lisonjeado e atendi imediatamente esse pedido do governo que vai se instalar, mas o governo que está agora fazendo um diagnóstico da situação que nós estamos encontrando, né? É um governo é um momento da transição entre esse governo nefasto que está deixando o poder para o governo liderado pelo presidente Lula. Nós estamos fazendo um diagnóstico em várias áreas. Você mencionou saúde, educação, agricultura e comunicação. E eu faço parte da equipe que está fazendo esse diagnóstico e vai apontar alguns rumos que podem levar a isso que você acabou de mencionar, citando o presidente Lula, a fazer o que não foi feito nas gestões anteriores. É um reconhecimento, ele mesmo, o presidente Lula, reconhece que algo ficou faltando. E pior, Beto, que não foi algo de menor importância, ao contrário, talvez tenha sido algo da maior importância. Claro que ele tirou milhões de pessoas da fome, que ele criou programas de alimentação, de transferência
de possibilidade de irrigar o Nordeste, uma luta de séculos, né? Enfim, uma série de medidas sociais que elevaram a qualidade de vida de milhões de pessoas no Brasil. Só que faltou dizer isso para essas pessoas e para todas as pessoas. Porque não houve um empenho na democratização da comunicação, no oferecimento de outras visões de mundo para a sociedade. As pessoas, e tanto isso é verdade, Beto, amigos da Telesur, tanto isso é verdade, que esse desastre mundial, talvez na história do mundo não tenha havido um presidente tão nefasto como esse que está deixando. Ele teve 50 milhões de votos. Por que ele teve 50 milhões de votos? 58 milhões. Hã? 58. 58 milhões de votos. O Lula teve 60 e poucos milhões. 58 milhões de votos. Por quê? Porque não houve um trabalho de conscientização da população brasileira em torno dos avanços que essa população estava tendo ao longo desses de 15, 16 anos de governos populares. E qual é a consequência disso? Combinou-se essa desinformação, Beto, com o crescimento da onda neoliberal pelo mundo, né? Apontando na realização individual das pessoas como a única forma de sobreviver no mundo atual. Então, quando você vai perguntar por que as pessoas melhoraram de vida nos 15 anos que o país foi governado pelos governos do Lula e da Dilma Rousseff, eles não vão se reportar e se referir às políticas públicas desenvolvidas pelos governos. Eles vão dizer que eles atingiram melhores condições de vida, passaram a comer, a ter melhor moradia por empenho próprio. Não conseguem fazer essa relação. Isto as pesquisas mostram. Não conseguem fazer a relação entre a melhoria individual e as transformações coletivas. É um problema de comunicação. Proporcionadas pelo... É um problema de comunicação. É verdade. Os governos nunca conseguiram comunicar isso que estava acontecendo, o que estavam fazendo. Eu espero, aí respondendo concretamente a sua pergunta, eu espero que esta lacuna informativa ela seja fechada, né, e nós consigamos, a partir dessa nova gestão no governo brasileiro, combinar as realizações concretas da sociedade, né, as realizações concretas do governo em torno dessas melhorias de condição de vida, com as informações necessárias. Olha, Beto, nós vivemos, você sabe bem disso, nós vivemos uma guerra cultural no Brasil. A vitória nesta eleição foi uma vitória conseguida a duríssimas penas, porque o outro lado continuou inundando a sociedade brasileira de mentiras, de desinformação, e ainda assim o presidente Lula conseguiu ganhar. Então, aliás, essa é a nossa expectativa. Ótimo. Me permita que, para quem duvidava da força da informação, inclusive da má informação, da informação falsa, nós tivemos no Brasil. Porque com uma máquina gigantesca de mentiras, que, como disse o presidente Lula, não se sabe de onde vem o dinheiro, nem onde estão os robôs, eles quase chegaram a 58 milhões de votos e passaram para o segundo turno com uma ameaça ao presidente Lula, que tem uma popularidade. Quem duvidava da força da comunicação, inclusive da má comunicação, tem um exemplo. Agora, Beto, é importante ressaltar que na eleição as mentiras, a deturpação das informações, elas afloram, né? Mas elas não são limitadas, é isso que é importante lembrar, não ficam limitadas ao período eleitoral. Elas são consequência de uma longa trajetória de desinformação, não é? Por dois motivos. Um, aquele que eu já comecei a comentar, por omissão dos governos em se empenhar
nesses investimentos na comunicação pública, democrática, etc. E a outra, a desinformação fomentada pelos meios oligárquicos de comunicação. O Brasil talvez seja um dos poucos países grandes, de grande população, de grande extensão territorial, e com uma democracia que vai mal ou bem tentando se afirmar, que tem uma comunicação tão concentrada nas mãos de poucas famílias que fazem parte do mesmo bloco hegemônico, ideológico, econômico, político, que passam para a sociedade apenas uma visão de mundo. Não permite a pluralidade, a diversidade. Então, é uma combinação dessa omissão que a gente tem que reconhecer, dessa omissão dos governos populares em não investindo na comunicação, mas, ao mesmo tempo, lembrando que essa desinformação se solidifica e foi solidificada por essas companhias de comunicação que passam essas mensagens ao longo de décadas aqui no Brasil, mensagens únicas. Há um jornalista, viu, Beto, só para dar um exemplo concreto, que disse o seguinte, um jornalista dos Estados Unidos, disse o seguinte, que no Brasil era como se todas as emissoras fossem a Fox News. Ele disse isso. É que se todas as emissoras brasileiras tivessem a ideologia da Fox News. E ele tem toda a razão. Ou você muda da Globo para Record, para outra, e você vê a mesma coisa. Você vê a ideologia é a mesma. E uma coisa que nós que vimos no Congresso Latino-Americano de Jornalistas, o comandante Fidel Castro, quando ele disse a concentração da comunicação mundial leva a uma incapacidade de pensar. Sim. Incapacidade de pensar. Mas isso nós vamos desenvolver no segundo bloco. Estamos conversando aqui com Laurindo Leal, Lalo, professor Lalo, que integra o grupo de comunicação na equipe de transição que vai fazer o diagnóstico para a passagem e a posse do Lula no dia 1º de janeiro. Já nós voltamos, continuando essa conversa aqui com o professor Lalo. Já. Então, mais uma vez, um abraço aí para todos. Aguardem. Nossa conversa no Latitude Brasil hoje é com o jornalista Laurindo Lalo Leal, professor de jornalismo, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa e integrante do grupo de comunicação na equipe de transição que vai preparar um diagnóstico para a posse do presidente Lula quando, em 1º de janeiro, o Brasil vai mudar de verdade. O tema é comunicação pública. E uma das questões, Lalo, é que nós temos uma empresa de comunicação, que é a empresa EBC, precisamos recuperar o caráter público dela, mas ela precisa ser uma televisão nacional. Não pode ser uma televisão de algumas cidades. Ela mal pegava em São Paulo. Não pode ser assim, Rio, Brasília, Maranhão. Tem que ser uma TV nacional. Como é que isso vai ser implementado? Olha, Beto, um dos princípios básicos da comunicação pública, que os teóricos, acadêmicos e também profissionais da área sempre repetem, né? Um dos princípios básicos da comunicação pública é a universalidade de acesso. Todo cidadã
que paga o seu imposto e com esse imposto mantém a comunicação pública, tem o direito de receber esse serviço na sua casa, né, no seu trabalho, aonde for. Infelizmente, este foi também um erro, uma dificuldade que não foi enfrentada como deveria ter sido pelos responsáveis pela EBC nos governos populares de Lula e Dilma. Como você bem lembrou, o sinal é curioso, vale a pena ressaltar. Você podia ter até uma boa programação, bons programas muito diferentes daqueles oferecidos pela mídia comercial, mas de que adiantava isso se esses programas não chegavam à casa das brasileiras e dos brasileiros? Por quê? Porque não se investiu como deveria se investir na tecnologia necessária para fazer com que esses sinais se tornassem universais, não é? Então, você mencionou que não chegava em São Paulo, mas havia relatos que nem na Asa Norte de Brasília ele chegava com dificuldade. Na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro não se podia assistir. Então, esse foi um erro que eu tenho agora no grupo de transição, já falei algumas vezes, que ou se resolve essa situação logo de início, no início do governo, investindo nessa tecnologia, ou é melhor não fazer nada. Porque, Beto, é jogar dinheiro fora. Você investe em programação e não sei o quê, e não presta o serviço que é o serviço, que é o objetivo, é o fim, né? É o objetivo final de um trabalho. Aliás, é também o descumprimento com o direito do cidadão, que ele pagou e tem direito a receber o sinal, a cultura, a informação fidedigna. Agora, eu te pergunto, Lauro, porque esse é um tema intrincado, né? Existem no Brasil algumas legislações que poderiam ser implementadas. Você não precisa fazer uma Assembleia Constituinte, o Lula talvez não tenha, ele não vai ter uma maioria muito sensível e favorável para temas como esse da comunicação, mas já existem questões de infraconstitucionalidade, como a lei dos canais da cidadania, a fomentação, o apoio à rede de TVs comunitárias, universitárias e educativas, que não foram implementadas, apoiadas no seu devido tempo. Isso não é uma boa coisa antes de pensar em uma mudança geral? Está aí. Pois é, não há necessidade de grandes mudanças. São duas coisas relativamente simples. Essa que você mencionou é a mais facilmente alcançável. Você sabe que existe um fundo, e aí fala, da onde vem o dinheiro? Existe um fundo bilionário, que é o Fundo para Fomento da Comunicação Pública, que é um fundo originado pelos impostos, por uma parte de um imposto pago pelas empresas de telefonia, desde 2008. E esse fundo foi judicializado, elas não pagaram durante um tempo, mas depois passaram a pagar, e há muito dinheiro nesse fundo. É um fundo que não deve ser direcionado apenas para a TV Brasil, é para toda a comunicação pública, inclusive essas emissoras às quais você se referiu, as comunitárias, as emissoras municipais, enfim, as emissoras não comerciais. Sim. Não comerciais. Não é? Então, esse é um movimento que não depende de grandes modificações estruturais no Brasil. Depende de uma decisão política. Porque esse dinheiro, durante muitos anos, ele foi congelado para fazer o que a gente chama aqui de superávit primário. Então, ele não era repassado para as emissoras públicas para garantir o superávit primário nas contas públicas mais amplas, não é? Então, esse é um movimento relativamente simples. O outro, que não é tão simples, mas também não é tão difícil, é você colocar em prática as determinações da Constituição brasileira. A Constituição de 1988 aqui no Brasil
pela primeira vez na história do Brasil, dedicou um capítulo à comunicação social. Tem lá um capítulo da comunicação social com 5 artigos. Se você colocar em prática alguns desses artigos, você tem uma transformação gigantesca, porque lá se exige o fim se impede a existência do oligopólio ou do monopólio. Se dá preferência a programas informativos, culturais, educativos. Se dá preferência à produção independente, quer dizer, não, uma produção feita por produtores menores, mas veiculada pelos grandes meios. E dá-se preferência à produção regional. São apenas 4 coisas, 4 movimentos determinados pela Constituição, que, se colocados em prática, fariam uma transformação gigantesca. Você já imaginou, Beto, se a gente combinasse essas 2 coisas, as determinações constitucionais e o dinheiro para elas serem aplicadas? Opa! Além do fato da Constituição prever a complementariedade entre o sistema público, empresarial e privado. Exatamente. Então, eles têm que crescer juntos, não pode ser só o empresarial. Os outros têm que ser fomentados. A destruição da EBC, e por consequência, feita pelo governo golpista, e por consequência, a destruição da comunicação pública, foi um ato anticonstitucional. Você lembrou da Constituição. Porque a Constituição diz que o modelo de comunicação eletrônica no Brasil deve atender à complementariedade entre o público, o privado e o estatal. O estatal nós temos, são as emissoras de governo, nós temos o privado, que é quase que monopolista, e tínhamos um embrião de comunicação pública que foi destruído pelo golpe e, portanto, ferindo a Constituição brasileira. Muito bem. Laurindo Leal Filho, professor de jornalismo, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa e integrante do grupo de comunicação que está na equipe de transição. Pela sua fala clara, cristalina, pelo seu raciocínio e pelo encorajamento que nós todos recebemos do presidente Lula eleito, e disse que não veio para fazer mais do mesmo, e sim para fazer, inclusive, que não foi feito, eu vejo que nós vamos ter boas notícias, apesar das dificuldades que serão colocadas, mas a sua fala aponta para um grande sinal e uma comunicação de esperança e de democracia no ar. É assim? Beto, eu espero voltar ao seu programa, você que é um batalhador da comunicação pública e democrática, você que faz parte também, junto comigo, do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa, eu espero voltar no seu programa para dizer, não que nós vamos fazer, mas fazer, olha, nós já fizemos. É isso aí. Eu espero que seja breve, viu, Beto? É isso aí. Esse vai ser um ótimo programa. Muito obrigado, professor Lalo, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Na semana que vem estaremos de volta, mais uma vez, decifrando aqui as sombras e lançando luz sobre o Gigante do Sul, por meio do Latitude Brasil. Muito obrigado. Aquele abraço. Tchau.